Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Lucas da Fea Dev e no vídeo de hoje a gente vai resolver a lista 6 de pandas, dando prosseguimento ao curso. Então vamos lá. O exercício número 1, na qual ele diz que a gente vai trabalhar com o Apply Lambda, remonta a aula de pandas, a continuação da aula de pandas, na qual a gente tem duas formas principais de utilizarmos, aplicarmos funções sobre colunas em um dataframe no pandas. Então aqui até revisando essa parte, então vou fazer aqui um dataframe de teste. Então, cidade São Paulo. Aí eu coloco PIB. Então, fiz um dataframe simples aqui para mostrar para vocês como a gente revisa essa parte de funções. Então, vou criar uma função aqui chamada statusPib. Então, eu vou aplicar sobre a função PIB. A gente tem, lembrando, duas formas de aplicarmos funções principais sobre o Pandas. A primeira é criando a função em um formato tradicional. Então, vou criar uma função chamada statusPib aqui, por exemplo. Então, sei lá, valor PIB. Aí eu vou colocar aqui, se valor PIB for igual a 1, returne baixo. Elif valor PIB for igual a 2, returne médio. Valor PIB igual a 3, returne alto. Tá? É uma função bem simples que eu fiz aqui, que a gente vai utilizar para classificar os PIBs dos estados nesse dataframe fictício que eu criei aqui, simples. E relembrando que no Pandas a gente aplica funções de duas formas. Primeiro, que é diretamente pelo df.apply. Então, por exemplo, eu vou aplicar sobre o valor PIB.apply statusPIB. Aí se eu fizer um def-head, aqui vai ficar baixo, médio e alto. Essa é uma forma de você fazer funções no Pandas. Você cria a função por fora com o def no formato tradicional, conforme a gente viu nas aulas, e usa o apply apenas colocando a função dentro. E aqui por fora você colocar a coluna exata que você quer trabalhar. Tá? Essa é uma forma que vocês podem fazer. A outra, vocês podem utilizar também o lambda. Então, por exemplo, um def status pib final 2, defpib.apply lambda x. Aí no caso vai ser baixo se para cada valor de x dentro da coluna pib no dataframe for igual a 1. Caso contrário, médio se o valor de x, se para cada valor de x na coluna dfpib for igual a 2. E caso contrário, alto se para cada valor de x na coluna pib for igual a 3. E else eu posso colocar outros, talvez. Então a gente vê o def. Essa é outra forma de vocês também utilizarem funções no Pandas, né? Que no caso é pelo apply lambda. Tá. De uma forma geral, no Pandas, essas são as duas formas de vocês fazerem isso. Vocês também conseguem usar funções diretamente sobre o dataframe inteiro, mas como o curso de Python é de caráter introdutório, essas são as formas mais simplificadas de usar o apply e funções do Pandas. Tá? Mas
Tal como na aula de pandas que eu dei na semana, a parte de pandas, a gente está passando os aspectos principais da biblioteca e com certeza vocês encontram formas mais abstratas dos exemplos que a gente deu tanto na aula teórica quanto na lista de exercícios, tá? E o ponto é a gente estar passando um curso de um caráter introdutório, trazendo os principais pontos sobre o pandas. Então, vamos lá. A gente tendo esse racional aqui, a gente já consegue responder a questão 1 da lista, na qual ele fala que trabalha com apply lambda. Então aqui, primeiramente o que você vai fazer? Cria um data frame com as seguintes colunas: nome, idade, cidade, salário. Os dados são passados pelo enunciado. Nome: Antônio, Bernardo, Carolina, Diego. As idades, as cidades e os salários respectivos de cada nome. Além disso, ele quer criar uma coluna chamada faixa etária. Se a idade for menor que 30, escreva jovem. Se estiver entre 30 e 40, escreva adulto. E use o apply lambda para fazer isso. E aplique um aumento de 10% no salário e atualize os valores da coluna salário. Então aqui a gente vai poder usar um preto data frame, que é estritamente para criarmos os data frames com os dados passados pelo enunciado. E os exercícios 2 e 3, os tópicos 2 e 3, são especificamente para criarmos funções dado as condicionais que o enunciado passa. Então, vamos lá. Primeiro a gente cria o data frame e ele segue exatamente da forma que eu mostrei nesse exemplo aqui, né, um PDT data frame, onde você pode colocar várias estruturas de dados que são fáceis de leitura para um data frame pelo Pandas. Tá? Uma delas é o dicionário, que responde muito bem, porque as chaves são as colunas, né, e os valores respectivos sobre cada chave no dicionário são as linhas respectivas para aquela coluna, isto é, a coluna referente à chave que os valores respondem. Então, a gente tem um data frame com as chaves sendo cidade e PIB, que vão ser as colunas, e as linhas vão ser os valores dessas chaves no dicionário. Nesse caso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, PIB 1, 2 e 3. Então aqui a gente fez um data frame simples. Depois ele pede para criarmos a coluna faixa etária, que nós podemos usar o apply lambda, ou def também. O apply lambda nesse caso ele é mais eficiente porque você faz tudo numa linha só. Então aqui é def faixa etária, idade, apply lambda jovem se para cada valor de x na coluna def idade. Caso contrário, adulto, que é o que o exercício passou aqui. E aqui é basicamente para ajustarmos os salários sobre a mesma coluna, né? Vocês podem modificar a mesma coluna nesse formato, né? Def salário é igual ao próprio def salário.apply lambda x com o aumento dos salários em 10%, que é a mesma coisa que você multiplicar o valor original mais 10%, ou seja, você vai multiplicar por 1.1. E você de fato modifica o salário final. Aqui. Se comparar com os valores do enunciado, de fato aumenta 10% conforme o enunciado pede. Vamos lá. O exercício 2 de Clipad cria um data frame com duas colunas, nome e data de nascimento. Converta a coluna data de nascimento para o formato de dados no Pandas, usando o PDT datetime. Extrai o ano de nascimento e cria uma nova coluna chamada ano de nascimento. E cria uma nova coluna chamada mês-dia que contenha apenas o mês e o dia no formato mês e dia. E aqui ele dá a dica que para formatar datas você pode usar o ponto .strftime. Tá, vamos lá. Então, a gente pode criar um data frame aqui. Data frame relembrando a parte de datas, né? Então, vou criar um nome aqui, Lucas. Então, sei lá. Data. Dez. Eu criei um data frame aqui com
nomes e datas de pessoas. Então aqui a gente tem, se a gente olhar o definfo, esse dataframe que eu criei, é tudo como string. Se a gente quiser converter essas colunas de data em um formato que o Pandas entenda, ou seja, em formato datetime, a gente usa o pd de datetime tal qual o enunciado falou pra gente. Então a gente pode fazer o seguinte, def data igual a pd to datetime, def data format, sempre com o sinal de porcentagem, y, porcentagem é a formatação que segue exatamente igual à coluna data, ou seja, ano, traço, mês, traço, dia, sempre utilizando porcentagem para cada formato que você está colocando, para cada item desse formato que você está colocando, ou seja, porcentagem y, traço, porcentagem m, traço, porcentagem d. Vem um ponto importante, né? O y ele é maiúsculo e o m e o d são minúsculos. Então a gente cria essa conta de data. Ele aparenta estar igual, mas se vermos de novo o definfo, ele está como datetime 64, o formato que a gente quer. E um ponto importante sobre a data, a gente pode tirar alguns itens dela. Então, por exemplo, a gente pode criar uma coluna chamada defano, que é o defdata.dt.year. A gente também pode, que a gente consegue ver depois, no resultado final, que de fato extrai o ano da coluna data após a conversão. A gente também consegue tirar o mês e o ano. Então, por exemplo, o defMês é o defdata.dt.month, que é mês em inglês. E dia é o defdata.dt.day. E ao vermos o resultado final, ele de fato faz a extração dos trechos específicos da data conforme eu solicitei aqui no Pandas. Então, com esse conceito, a gente já consegue resolver o exercício 2. Então, vamos lá. Crie um dataframe com duas colunas, nome e data de nascimento. Ele pede para criar esse dataframe. Vocês podem criar também no mesmo formato como um dicionário, chave e valor. Converta a coluna data de nascimento para o formato de datas no Pandas usando o pd de datetime. E extrai o ano de nascimento e cria uma nova coluna chamada ano de nascimento. Depois cria uma coluna chamada mês e dia, certo? Além disso, vocês também conseguem fazer o processo reverso, porque isso aqui, a coluna data está em formato datetime. Mas se vocês quiserem converter novamente para um formato de string, vamos assim dizer, no final, vocês podem utilizar esse formato. Vou até mostrar para vocês. defdata2, eu vou mostrar isso em uma outra coluna que eu vou criar agora. Vai ser o defdata.dt.strftime, cujo formato vocês também colocam igual o pd de datetime. Então, nesse caso, depois que eu converti de string para date, para data, o formato permaneceu o mesmo, né? Que é ano, traço mês, traço dia. Então, eu vou usar esse mesmo formato aqui. Então, ao vermos o data2, a gente aparentemente é a mesma coisa, mas ao vermos o definfo, você vai ver que a última ela volta a ser um string. Né? Isso pode ser importante. Às vezes, em que isso pode ser útil? Às vezes no Excel, quando a gente usa o def dataframe to Excel, ou seja, quando a gente exporta o nosso dataframe para um Excel, para um software por fora, às vezes pode acontecer de as colunas de datas não corresponderem bem no software que você está trabalhando. Então, por exemplo, às vezes vocês podem exportar o dataframe com datetime, subir no Excel e não está no formato ideal que vocês queiram. Então, vamos supor que... E às vezes vocês vão querer, por exemplo, converter isso em um formato que vocês queiram tradicional, porque esse formato de data aqui, que é ano, mês e dia, é uma coisa muito comum em programação, no Python, no SQL, e às vezes vocês querem o formato de data como dia, barra mês, barra ano, que é o normal, formato tradicional. Então vocês podem fazer isso também aqui pelo dt strftime. Então aqui, por exemplo,
Vocês podem fazer isso. Porque o que vocês estão fazendo aqui? Eu estou criando uma coluna data3, na qual, na coluna data, eu estou usando o dt.strftime e eu vou converter essa data para o formato tradicional que a gente conhece, que é o dia barra mês barra ano. Porque às vezes esse formato pode não ser tão ideal para a pessoa, né? Que ele é, mais uma vez, ele é um formato que ele é muito comum para quem já programa. Para quem já conhece um pouco de Python, de SQL, que, enfim, que é acostumado a trabalhar com esse tipo de data. Mas para o formato tradicional, digamos assim, para o público externo, normalmente nós utilizamos esse formato aqui, né? Que é o dia, mês e ano. Então, vocês podem usar o DT strftime como uma forma de deixar o resultado final para quando vocês exportarem para o software de vocês. É algo desse tipo. Então, normalmente o racional que a gente trabalha no Pandas é a gente importa a tabela, pode ser um Excel, a gente transforma com o pdf_datetime, faz os tratamentos devidos que a gente quer fazer no nosso código e depois converte de novo para string, ou mantém como datetime também, né? Depende do contexto da sua atividade. Enfim, dados de conhecimento, vamos para esses dois. Primeiro ele pede para criar um data frame, nesse formato, um dicionário puro. Aqui vocês podem converter diretamente a coluna data de nascimento para datetime. Aqui ele não explicitou um formato, mas também vocês também podem colocar dessa forma também. Depois a gente pede para criar o ano de nascimento. A gente pode utilizar o dt.year sobre a df datas, data de nascimento após a conversão pelo pdf_datetime. Depois, por fim, crie mais uma coluna chamada mês e dia que contém apenas o mês e o dia. E aqui nós podemos usar o dt.strftime, ou seja, a gente quer colocar criar uma coluna com o formato de data do nosso jeito. E nesse caso a gente quer por mês e dia. Então para isso a gente usa o dt.strftime, sempre nesse formato, né? Que é o porcentagem, o formato que você quer, que é mês, traço, porcentagem e o formato que você quer, que é dia. Traço porque a gente quer mês e dia. Se fosse barra, seria porcentagem M barra porcentagem D. E assim segue o formato que você deseja. E aqui o resultado final. Data de nascimento, o ano de nascimento extraído pelo dt.year e o formato de data que a gente quer tirar de mês e dia pelo dt.strftime. Então, é isso. Então, vamos lá. No exercício número 3, ele pede para utilizarmos os agrupamentos e os pivot tables. Então, vamos lá. Primeiro, ele pede para criar um data frame com dados de vendas, formato de dicionário, produtos e suas características, usar o GroupBy para somar os valores de valor e categoria, e depois cria uma tabela dinâmica que mostre as vendas totais por mês e vendedor. Além disso, dica, não se preocupe com valores faltantes, o pivot table pode lidar com isso facilmente usando o fill value 0. Então, relembrando mais uma vez, bem por cima sobre pivot tables e GroupBy, para isso vou usar um data frame do Seaborn. Import load é esse aqui, load dataset tips. Isso. Eu vou pegar aquele data frame base do Seaborn, que é utilizado com amostra. E aqui, lembrando basicamente aqui sobre GroupBy e Pivot Table. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma visão aqui, então, por exemplo, dia tip.sum, o que são os GroupBys e os Pivot Tables? Eles são formas de vocês agruparem sobre um valor categórico e, a partir desse agrupamento, vocês fazerem operações sobre esse
esse agrupamento que você determinou. Esse agrupamento que você determina é o que a gente reconhece no Group By nessa parte que está entre parênteses. Nesse caso é a coluna dia. Então aqui a gente está agrupando por dia, a gente quer somar todos os valores das gorjetas por dia. Então a gente consegue interpretar aqui que na quinta-feira teve um total de gorjetas de 171,83. Na sexta-feira de 51,96. De sábado em 260,40 e domingo 247,39. E vocês conseguem fazer isso de várias formas possíveis. Vocês podem colocar uma ou mais colunas aqui, tanto na forma de agrupar os dados, quanto nos cálculos. Então vocês podem colocar Total Bill e TIP. Então aqui, para cada dia da semana, qual foi o total de venda e o total de gorjeta aqui por dia da semana. Que esse aqui é o formato do Group By. Vocês agrupam uma coluna e vocês usam as outras como operação porque você quer fazer. Nesse caso é um sum, é uma soma. E o Pivot Table, ele também é outra forma de você fazer esse mesmo caso acima. Então vocês podem fazer o Pivot Table. Aqui. Index, nesse caso vai ser o dia. E os values vão ser, no caso, o Total Bill e o TIP. A função de agregação, no caso, é um soma. E é isso. É o que vocês podem fazer. Além disso, pelo enunciado disso, ele fala sobre o argumento fillValue igual a zero. O que isso significa? Se eu pintar o DataFrame aqui, deixa eu ver se tem valores vazios. SNA.sum. Tá. O FillNA é que esse exemplo de DataFrame não é bom. Mas o FillNA ele funciona da seguinte forma. O que ele quer dizer que se eu tivesse valores vazios sobre as colunas que eu estou trabalhando, por exemplo, aqui nesse exemplo eu estou usando a coluna do total da conta e do valor da gorjeta por venda. Se tivessem valores vazios aqui, ou seja, valores que não preencheram, ou seja, vamos supor que nessa venda aqui, no domingo, no jantar, uma família de 3 pessoas, não fumante, masculino, teve um valor de gorjeta de 1,66, mas que por algum motivo a gente não conseguisse capturar qual que foi o valor da conta. A gente, sei lá, deu problema no sistema, no servidor, esse valor não foi computado, como a gente conseguiria lidar com esse valor ausente? Para isso vocês usariam o fillValue, que aí no caso, esses valores vazios, vocês preencheriam no caso como zero. E no caso, vocês usariam esse fillValue dentro do Pivot Table. Dentro do Pivot Table, que no caso seria o fillValue, nesse caso igual a zero. Nesse exemplo não vai acontecer nada, porque não existem nenhum valor vazio nesse DataFrame aqui. A gente consegue provar isso relembrando na primeira aula de Pandas pelo df.isna.sum, na qual ele percorre todas as colunas em um DataFrame e faz um somatório de valores vazios. Valores vazios que são representados por esse isNA. isNA ele sempre retorna um booleano do tipo true ou false. Se for vazio, ou seja, se for isNA, ele vai ser 1. Caso contrário, ele vai ser 0 e ele vai somar esses valores, esses 1s e zeros, de forma que como 1 é um vazio, o somatório de vazios vai ser a quantidade de linhas vazias a partir daquela coluna. A gente consegue ver por aqui que nenhuma das colunas tem valores vazios, então o fillValue não precisa nesse caso. Mas com esse racional a gente já vai para o exercício 3. A gente cria o DataFrame aqui. Criamos aqui. Total de vendas por categoria. A gente vai agrupar por categoria. A gente vai utilizar o valor de soma aqui como soma. Que aqui a gente tem o total de vendas por categoria usando o Group By. E aqui ele pede para fazer uma tabela dinâmica, ou seja, um pivot table com
total de vendas por mês e por vendedor. Tá? Isso aqui é outra forma de vocês fazerem aqui. Né? Vocês podem utilizar tanto o... Como ele quer por duas variáveis de agrupar, vocês podem utilizar tanto o index nos dois por aqui, né? Tanto no mês e vendedor como uma lista, algo desse tipo. Vocês ocultam. Se vocês colocarem um pivote vendas, vocês vão ter esse formato aqui. Agora, se vocês querem uma coisa mais separada, vamos assim dizer, ou seja, uma na linha e uma na coluna, vocês também podem utilizar esse formato também. Tá? Que no caso é pelo argumento bottom, columns. Né? Mais uma vez, lembrando no curso. A gente passou a parte de pivot tables bem superficial com o principal, mas existem argumentos diferentes que vocês podem utilizar a partir e novas visões com o Pandas vocês conseguem fazer com, nesse caso, com pivot tables. Isso é uma forma também de vocês fazerem esse agrupamento. Então, é meio que isso. O exercício 4, que é o merge, que é o cruzamento puro. Relembrando aqui, muito por cima. Então, ó, sei lá, df1, vou criar dois data frames aqui. Chaves A, B, C. Então aqui a gente consegue utilizar o merge. Então, por exemplo, cruzamento, pd.merge. Aqui no caso pode colocar, no caso, o def1 e o def2. A chave de cruzamento pelos dois data frames vai ser pela coluna chave, que é idêntica às duas. Não necessariamente precisa ser o mesmo nome. Se for nomes diferentes, vocês usam o left on e right on, com as colunas respectivas com o chave de cruzamento. Lembrando que as colunas têm que ter a mesma tipagem. Então aqui nesse caso, vou fazer por... Como o nome das colunas é igual, vou usar o on diretamente. E o how fazer um left. Vou fazer um cruzamento aqui. A gente vai ver que vai pegar tudo da coluna da esquerda. E o que ele encontra, ele traz. Nesse caso ele traz a coluna chave 3, que é a coluna que existe no dataframe 2, que não existe no dataframe 1. Então nesse caso, ele vai trazer o 2 e o 3, que de fato existe, mas o do A, que é uma coisa que só existe no primeiro, ele vai trazer também, mas da coluna chave 3 ele vai ficar vazio, porque o valor A não existe no dataframe 2, por isso que ele só vai trazer nesse formato aqui. Né? E esse aqui é um racional bem por cima do merge, que eu acho que já vai ser o suficiente para responder o exercício 4. Então vamos lá. Aqui ele pede para criar dois data frames, mesmo formato, dicionário. Combine essas tabelas usando merge para ligar os clientes às compras, com base no campo cliente ID.
Aqui ele criou os dois data frames no item 1, conforme o enunciado pede, em formato aqui de dicionário. Junte os dois data frames com base no cliente ID. Aqui nesse caso, ele quer ligar diretamente os clientes às suas compras, então é um inner join. É um cruzamento, uma intersecção dos dois. Tá? Ele pede, nesse caso, é um inner, porque ele quer ligar diretamente o cliente à compra. Se eu pegar um left, ele vai pegar todos os clientes e vai pegar os clientes que fizeram compras e os clientes que não fizeram compras, o que não é o que o exercício pede. E se a gente fizesse um write, também isso estaria errado, porque ele pegaria todas as compras. E nesse caso, vamos supor que existe um caso de ter uma compra que não tem um cliente vinculado. Sei lá, teve perda de dados e a gente não consegue recuperar essa informação de uma compra que a gente não tem a origem desse comprador. Isso também pode acontecer. Então, nesse caso, o write join ele não cobriria essa deficiência. Então, por isso que a gente utiliza um inner join, nesse caso, ou seja, uma intersecção pura. Então, vocês fazem esse pd merge all inner. Depois ele fala que é calcular o total gasto por cliente. O cliente tem um nome, então a gente, nesse caso, utiliza o group by, nome e valor, né, que é a coluna que vem do segundo data frame, que a gente consegue trazer esse dado com um simples group by. E aqui ele usa até um display que ele consegue plotar todos os data frames e mostrar o passo a passo em um único output. Né? Ele te dá uma curiosidade aqui. O display é utilizado para exibir múltiplos data frames em uma única célula. Então aqui vocês conseguem ver aqui os resultados. Tá, aqui, por fim, como é uma parte bem densa do curso, então aqui é um desafio um pouco, até retomando um pouco das aulas anteriores, nesse caso sobre funções. Aqui ele fala que você está criando um sistema que gere senhas personalizadas para os usuários com base em suas informações pessoais. As senhas precisam ser únicas e seguras, mas também fáceis de lembrar. Crie um programa que peça ao usuário seu nome e uma data. O programa deve gerar uma senha usando a seguinte lógica: as três primeiras letras do nome, ano de nascimento e os números de caracteres do ano completo, incluindo espaços. Então aqui ele mostra aqui um exemplo de dado o input de nome e data, como que seria o resultado da senha. E além disso, ele pede para modificar o programa para transformar as letras da senha gerada em letras maiúsculas e adicionar um caractere especial, né, de exclamação no final da senha. Então, para isso, a gente pode fazer uma função aqui, bem simplificada, até retomando a parte do curso ali anterior. Então aqui, vamos criar uma função chamada gerar senha personalizada com nome e data que o usuário vai colocar. Primeiro, a gente vai tirar as três primeiras letras do nome. A gente pode fazer um simples slicing aqui, pegar as três primeiras letras da variável nome. O ano, a gente vai extrair o ano de data. Como a data está em um formato dia / mês / ano, a gente pode simplesmente utilizar esse formato aqui, né, o ponto split. A gente vai quebrar em uma lista com 3 elementos diferentes. A gente vai pegar, no caso, o último, que é o ano, que vai ser o -1, que vai ser o último. E depois ele pede para pegar os dois primeiros dígitos desse ano. A gente vai pegar os dois primeiros elementos, um slicing simples e um número de caracteres sobre o nome, contando, incluindo espaços. Nesse caso, um len ele já é suficiente. E aqui uma senha inicial, né, que a gente vai juntar as 3 letras, 2 dígitos do ano e número de caracteres. E a senha final ela vai ser uma senha inicial, porque o enunciado ele pede para colocar uma exclamação no final. E aqui a gente vai retornar a senha final. Então aqui a gente já tem até a senha pronta já. Então a gente vai colocar aqui, então vou colocar, sei lá, Lucas 20 de 10 de 2024. Então aqui esse seria a minha senha aqui, feita pela função. Incluindo até uma lição de casa que vocês podem até se desafiarem com pandas, como que eu colocaria essa função em um pandas. Então, por exemplo, se eu tivesse um data frame aqui,
Nome. Lucas. João. E por exemplo, sei lá, um ano. 20 de janeiro de 99. 24 de 4 de 2000. Dado essa forma de coluna aqui, esse data frame, como que a gente colocaria essa função trabalhando desse data frame a partir das colunas? No plano se isso é possível, mas até como uma forma de desafio para vocês, esse aqui vai ser meio que um desafio a mais e um opcional caso vocês queiram, porque envolve a parte do apply lambda, mas só que de uma forma um pouco diferente. Mas é mais uma lição de casa. Bom, da lista 7 no mais é isso. Valeu pessoal, muito obrigado e até a próxima.